Vamos falar sobre desfraude? Esse é um vídeo rápido, simples, rapidinho assim pra quem tá tentando tirar a fralda do seu filho e não tá funcionando. E eu quero explicar que o problema pode não estar com a criança, pode estar na forma como você está conduzindo esse processo. Então, o desfraude eu preciso explicar porque, assim, a primeira dúvida que vem é desfraude, Elô, em qual idade eu faço desfraude? O desfraude não é sobre idade, é sobre maturidade. A criança precisa estar pronta, ela precisa ter desenvolvido habilidades para fazer o desfraude. Então, por isso que não é um processo. Então, muitos pais começam desfraude porque a escola pede, porque alguém falou, porque alguém comentou, porque já está na idade. Mas o corpo da criança, ele não tem esse calendáriozinho, sabe? Seria ótimo, né? Mas não, a gente precisa estimular algumas coisas para acontecer essa prontidão, tá? Então, o desfraude, ele envolve um desenvolvimento que é neurológico, então a criança precisa estar pronta, amadurecer naqueles quesitos, mas também é um processo emocional, então ela precisa se sentir segura, né? Por isso que o adulto que conduz esse processo de fraude é muito importante. Então, quando isso não é respeitado, o que devia ser um processo bem natural, a gente acaba virando frustração, tensão, muitas vezes até resistência da criança, porque ela não se sente segura, então ela não quer fazer e ela começa a resistir. Então, eu vou trazer alguns pontos, são 5 que eu destaquei, que fazem muita diferença e que pode ajudar. O primeiro deles é sinal de prontidão. Então, toda criança precisa mostrar que ela tem esse controle corporal, percepção do corpo dela, ela entende, ela está sentindo, né? Não ainda nesse grau igual nós temos como adulto, mas dentro da maturidade necessária para fazer o desfraude. Então, por isso que eu falo que não é sobre idade, é sobre percepção desse corpo. Então, o que são os sinais de prontidão? Tem vários, tá? Vou linkar alguns só para vocês terem uma noção. Se ela fica mais tempo com a fralda seca, não fez xixi por um tempo, então quer dizer que ela já começou a segurar. Se ela começa a mostrar incômodo quando a fralda está suja. Se ela começa a ir para um cantinho para fazer cocô, por exemplo, então já reconhece que está com vontade, vai para um canto. Quando ela começa a demonstrar mais interesse para ir para o banheiro, né? Ela quer fazer igual papai e mamãe, né? Tipo, minha mãe vai no banheiro fazer xixi, meu pai vai no banheiro fazer xixi, eu quero fazer igual. Então, isso já demonstra toda a percepção de que a criança já está entendendo como funciona. Então, quando ela começa a demonstrar isso, e principalmente quando ela já tem mais autonomia, tá? Então, eu até falo, né, no livro eu falo muito sobre isso, sobre como desenvolver essa autonomia para que a criança consiga mesmo baixar a calça, para que ela consiga caminhar, subir na escadinha para ir num adaptador, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importantíssimo. Tá, só um detalhe, tá? Sinais de prontidão a gente desenvolve, então não precisa ficar esperando a vida toda. Se a criança não tem sinal de prontidão, significa que a gente precisa preparar ela para apresentar os sinais de prontidão, tá? Então, muito bem, vamos para o segundo ponto, que é rotina com presença. Então, o que é rotina com presença? A gente não pode tirar a fralda e ver no que vai dar. Vou ver no que vai dar, eu tiro a fralda. Não é assim que funciona. Primeiro a gente se informa. Depois, a segunda coisa é observar a criança. Então, a gente observa a criança, a gente acompanha a criança. Esse adulto que está presente na rotina e começa a observar, ela está fazendo cocô nesse horário. A gente começa a observar, tá? Então, esse adulto que está presente é fundamental no processo, tá bom? O terceiro ponto é um ambiente sem pressão. O que significa um ambiente sem pressão? É que quando o adulto pressiona, ele acaba travando a criança. Pensa que para fazer xixi, para fazer cocô, ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir relaxada, ela só vai sentir isso se tem um adulto que está realmente ajudando ela a se regular e não pressionando, tensionando ela, tá? Senão ela vai travar. O quarto ponto, que é bem importante, que é como lidar com o escape. Tem tudo a ver com o terceiro, né? Então, o escape é o quê? Criança vai fazer xixi e vai se molhar, porque ela até então usava uma fralda e aquela fralda não deixava ela sentir. Então, ela precisa sentir aquela xixi escorrendo pela perna, ela precisa sentir o cocô pesando ali para ela entender o que acontece, para ela começar a prestar atenção. Isso que aconteceu foi aquela vontadezinha. Então, ela vai relacionando o corpo, o sentir dela com as consequências, né? Então, os escapes vão acontecer. E como que a gente lida com ele? Como um adulto que não quer controlar a situação, não é esse desejo, não quero controlar o corpo daquela criança. Eu quero que ela entenda o que aconteceu e que eu fale frases que vão ajudar, né? Então, por exemplo, no livro eu falo várias frases, mas uma das frases é dizer assim, eu tô contigo, a próxima vez a gente vai lembrar antes e vai pro banheiro, né? Então, a gente já vai conduzindo, dizendo que estamos juntos. E o quinto ponto, que é muito importante, é o papel do adulto. O adulto, ele não pode ter essa ideia de controle, como eu falei, né? O adulto, ele sustenta o processo com segurança. Então, a criança precisa se sentir segura. E aí, a gente que oferece essa condição. A gente cria o ambiente, a gente conduz para que seja leve. Então, é o ponto
E o papel da adulta a gente só vai conseguir desenvolver ele com qualidade se a gente tem informação de qualidade, né? Então, já vi vários vídeos, gente, falando sobre desfraude, que tem que ficar a criança usando fralda e desfraudando. Tipo, coisas absurdas, assim. Tomar muito cuidado com o tipo de informação que vocês estão vendo por aí. Quem sou eu para falar? Eu sou a Heloísa Caran, sou autora desse livro que se chama Desfraude, Processo Respeitoso e o Sentir. Eu sou neuropsicopedagoga, trabalho há 20 anos na educação, sou orientadora parental, trabalho com famílias e já fiz vários processos de fraude com várias famílias, acompanhando, orientando. E os processos, quando são conduzidos de uma forma leve, com informação, eles são muito tranquilos. Porque a gente consegue desenvolver tudo antes. Esse aqui é legal você comprar, ler, entender que o desfraude começa, e se a gente for folhear ele, vocês vão ver que tá lá, ele é bem fininho, bem rápido de ler. Ele é bem prático mesmo, tá? Tem 70 páginas. E vocês vão ver que lá tem assim, quando que eu começo o desfraude? Aí fala pra gente começar a observar a criança já um mês antes, começar a preparar esse ambiente um mês antes. O ideal é até antes de um mês, né? Porque entender que a criança vive um processo de desenvolvimento. Mas eu queria que vocês entendessem, ó, aqui tem, por exemplo, materiais que são bem legais que eu quero mostrar, que são rotinas visuais para a criança entender como é que funciona. Então, ela observa a imagem, dá para imprimir, dá para fazer, colocar lá no banheiro, tudo isso ajuda muito. Crianças neurotípicas, é muito importante ter essas rotinas visuais, elas ajudam muito, tá? Então, para toda criança é importante, mas para as crianças neurotípicas faz toda a diferença. Então, eu preciso dizer que se você chegou nesse vídeo porque já tentou e não deu certo, isso não significa que seu filho não está pronto. Muitas vezes significa que o processo aconteceu, foi conduzido de uma forma que teve pressão, ou ele foi antecipado, ou a gente, né, antes de começar, não observou a criança realmente. Então, eu vou te aconselhar, assim, a dar alguns passos para trás, tentar olhar de fora o que está acontecendo. Então, esse livro inteiro sobre desfraude, ele é bem interessante para conduzir e mostrar para vocês que tem muitas coisas que podem ser mal compreendidas na infância. E o desfraude é com certeza um dos pontos que a gente faz o desfraude da criança e, como eu falei, perde junto a autoestima, a confiança, porque o processo se deu de uma forma muito truncada. Então, esse livro aqui está disponível em formato e-book pela Amazon, mas também tem o livro físico. Então, se vocês quiserem adquirir o livro físico, por enquanto, diretamente comigo. Futuramente, assim, espero, vai estar disponível lá na Amazon também. Lembrando que é rápido, que a ideia é trazer informações e traz informações sobre orientação parental que servem para muitas coisas, inclusive não só para o desfraude. Então, o desfraude, ele não precisa ser um momento de tensão, gente. Não precisa. Ele deve ser um momento de conexão. Ele se torna um momento em que a gente passa a entender mais os nossos filhos. E por isso, quando ele é conduzido da forma correta, adequada, o máximo adequado possível, né? Que não necessariamente vai ser perfeito, mas a gente percebe que os pais, ao final desse processo, aprendem muito observando seus filhos. E as crianças ganham autonomia, elas ganham muito, elas desenvolvem na linguagem, desenvolvem movimento, elas desenvolvem muitas habilidades com o desfraude. Então, se informa, se quiser mais informações sobre o livro ou tirando dúvidas, manda aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e vou estar encaminhando o melhor de mim aí para o mundo, para que essas informações façam diferença na vida das crianças. Tá bom? Um beijão, até mais.